Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que veio de longe, de ônibus, e enfrentou aí a madrugada de estrada para estar aqui com a gente. E eu confesso que na primeira vez que surgiu o nome da empresa dele nas listas dos convidados do podcast, eu falei assim, deixa eu falar com alguém do mercado financeiro, eu de trader. A mesma coisa, ele compra e vende ação. Fica aqui com a gente rapidinho, que depois da vinheta a gente vai falar com o Rafa, um grande amigo que a gente acabou de conhecer. Já tem aí uma longa trajetória de vida, de empresa para contar para vocês. E a gente vai trazer muita coisa legal nesse episódio. Até daqui a pouco. É isso, vamos então começar esse nosso episódio com o Rafael Mendes, mas antes da gente explicar sobre a vida trader do Rafael, que vocês já estão vendo aí na tela, eu queria contar um pouquinho sobre o que a gente descobriu, né? Como todo episódio, os nossos especialistas em stalkear as levantamento pessoas, histórico, pessoal, descobrem coisas incríveis. A gente descobriu que o Rafael Mendes, não é curitibano, ele é cuiabense. Cuiabano. Errei, cuiabano. Tchau por Deus, como a gente fala. Apesar de morar em Curitiba atualmente. Né? Sair do inferno pro céu Fresquinho. gelado. Ele é pai do Steve Jobs da Silva. Sim. Agora explica, saia dessa. Steve Jobs da Silva é o meu bulldog francês, de 3 anos de idade. Pensa num muita cachorro, energia, né? Bulldog francês, né? Tem uma energia incrível. Tem tudo para fundar uma empresa de tecnologia e dar certo. Tudo. E é movido, meu cachorro come batata doce, é o petisco dele, tá? Então só para deixar... Marombeiro. Diferente de mim, tô barrigudinho. Muito bom. O Rafael também foi ator de teatro. Você ficou sabendo? Inclusive, ator internacional. Fiquei sabendo. Teve mostras internacionais aí das peças. É outro nível nosso convidado de hoje, né? Mais ou menos. Isso eu realmente não sei o nome. É Muay Thaiano? Muaiteiro? Como que é o nome de quem faz Muay Thai? Cara, eu acho que é louco. Esse é o nome, né? Porque cada treino depois tem que tomar um anti-inflamatório, porque fica doendo e tal. Então, mas sadomasoquismo isso, né? Sadomasoquismo puro. É tipo palitar os dentes e apertar o palito, a gengiva no palito, né? Pra sentir dor. É fã do Angra, um ex-metaleiro, cortou o cabelo, agora que cresceu. Faz 20 anos que eu cortei o meu cabelão, mas sim. Sou apaixonado pelo Angra, minha banda predileta. A gente estava falando sobre banda, música, né? Você falou sobre o seu gosto musical e eu te disse que eu escondia que gostava também da sua banda, né? Porque metal e emo não combinavam. Nunca combinou, né? Não combinava, mas sempre também fui um metal para as pessoas e um emeiro no secreto. Muito bom. No banho eu ouvia a festa. Muito bom, gente. Muito bom. E quem não conhece vai pesquisar porque vale a pena. E eu acho que talvez menos importante de tudo isso, né? Autor de livros, acabou de lançar o Seja Visto e Lembrado. E obrigado pelo presente, inclusive. Eu que agradeço. Muito legal. E acho que a gente podia abrir essa nossa conversa com você contando um pouquinho sobre o livro, antes da gente falar um pouquinho mais de você, sobre sua trajetória e tirar as dúvidas do pessoal. Pode ser? Ótimo, vambora. Eu chamo de Lu e Bu ou Lu e Bru? Como que você se apresenta? Intimamente é o Bu, não é o Bruno, né? É o Bu, Bu. Tá. Então é Lu e Bu. Pode muito ser? Mais fácil. Ou Bu e Lu? Qual que vocês preferem? Como você quiser. Lulu da Pomerânia. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Realmente, hein? Olha, fiz muito para estar aqui com vocês, hein? Saí ontem de Curitiba às 10 da noite para chegar aqui às 6 da manhã, mas vale muito a pena, porque vocês realmente são muito competentes naquilo que vocês fazem. O conteúdo de vocês é incrível. Obrigado pelo prazer de estar aqui. Obrigado, a gente que agradece. Seja Visto e Lembrado é um livro que foi publicado pela editora Alta Books, que é uma das maiores editoras do mundo, né? Então a Alta Books hoje, por exemplo, tem clássicos como Pai Rico, Pai Pobre, 12 Regras do Jordan Peterson, o famoso Spin Selling, que é um livro de vendas mega famoso, o Prospecção Fanática do Jeb Blount, que também é muito famoso, e eu e meu sócio, né, fazemos agora parte do casting deles de 2024 dentro da categoria Administração, Marketing e Vendas com o Seja Visto e Lembrado.
Acho importante frisar que o meu sócio é o Mamá Brito, dono do Fight Music Show, aquele evento de luta do Popó e do Bambam, né, que parou as redes sociais, né, foi super falado. Acho que das últimas semanas, dos últimos meses, é o evento assunto, de entretenimento, né, mais comentado. Muito legal isso, né? Muito legal. Eu fiquei muito feliz, não só porque ele é meu sócio, mas como um atleta das artes marciais, eu fiquei muito feliz de ver o interesse das pessoas em praticar o boxe, assim, sabe? E o boxe estava meio esquecido, né? Era o MMA que estava em voga e trazer o boxe eu achei que foi muito legal. O próprio Mamá fala muito sobre isso, assim. Eu acho que o grande legado do Fight Music Show é ajudar as academias, a garotada que quer treinar, e isso é muito legal, né? O esporte tem isso, né? De poder construir ídolos, né? E no livro Seja Visto e Lembrado, a gente fala um pouquinho sobre isso, como construir uma carreira em vendas, uma carreira em marketing de uma empresa ou de um profissional liberal, para resolver a famosa mística quem não é visto não é lembrado. Você me perguntou qual foi a minha inspiração com o livro. Em 2020, no dia 16 de março de 2020, não sei se vocês se lembram dessa data. 16 de março de 2020, foi início da pandemia. 16 de março de 2020 foi o dia em que as empresas do Brasil começaram a fechar suas portas. Eu casei no dia 5 de fevereiro e aí já entrou a pandemia. Eu tava no Rio de Janeiro fazendo um evento, nunca vou esquecer. Eu e o Rodrigo, a gente no Rio de Janeiro fazendo um roadshow para falar de cerveja gerenciados. A gente teve que parar o evento na metade e correr para o aeroporto, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. É loucura. Eu, 15 dias antes, tinha acabado de tinha alugado uma sala nova de quase 400 metros quadrados, tinha recebido meu segundo aporte financeiro na RP Trader para escalar o nosso negócio, meu segundo investidor anjo, e aí, veio a pandemia, e aí você tem que mandar todo mundo embora para casa, tinha gastado uma grana. E por que eu me inspirei em escrever esse livro? Porque em menos de 48 horas, a minha empresa, a RP Trader, é uma empresa de serviço. Em menos de 48 horas eu perdi quase 60% do meu faturamento. Os clientes foram cancelando. E eu não sei se vocês se lembram, mas existia uma frase muito falada, não demita. Lembram disso? Que existia esse processo de conscientização. Então eu escolhi não demitir, até porque o meu produto é pessoas, o meu time que faz prospecção para os meus clientes. Só que, cara, em um mês e meio, a pandemia ainda não, pelo contrário, as coisas foram ficando mais tenebrosas, não sei se vocês se lembram disso, eu vi o meu fluxo de caixa indo pro ralo, porque eu segurava as pessoas, tinha que pagar folha para as pessoas trabalhando, e sem entrada de cliente, perdendo o que eu tinha. E eu me lembro que, bem nessa época, um dos meus sócios, que é um dos sócios investidores, falou assim: Rafa, eu estava muito cansado emocionalmente, assim. Rafa, vai pra minha casa lá na praia, fica uma semana lá, cara, trabalha remoto, tal, pega umas férias e volta, cara. Se a gente perder tudo, a gente recomeça do zero. E eu fui pra praia, fui lá pra Itapema, e eu me lembro que uma voz, algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de consciência, outros de universo, uma voz dizia pra mim assim, ó: quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E essa frase, e é engraçado que eu tenho eu tenho realmente a síndrome do pensamento repetitivo, é um toque. Então eu fico remoendo as coisas, pro bom e pro ruim. Por isso que eu trato isso. E isso ficou me incomodando, e aí eu fiz a seguinte reflexão para mim mesmo: tá bom, mas como ser visto e lembrado? Foi ali o start. Me sobrou R$800 para eu poder investir em marketing no meu caixa, e em 2020 a gente terminou dezembro com 132% de crescimento a mais que 2019. Que legal. Então, com aqueles R$800 que sobrava todo mês, eu fui experimentando canais de visibilidade, que está intimamente ligado à parte 1 do meu livro. Só que eu não podia, cara, experimentar só no teste. Eu tinha que experimentar de uma forma valendo. Uma forma valendo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi, cara, eu contratei uma agência, fiz um videozinho podre, e impulsionei esse vídeo depois que eu fiz uma validação com a minha persona, de como a minha persona estava consumindo informações na época da pandemia. Foi bizarro, assim, cara. Bizarro. Começou a gerar um monte de lead, um monte de MQL para o meu time de vendas. Então a inspiração do livro, ela está intimamente conectada a esse momento em que eu passei, e aí eu me tornei um pesquisador de 22 canais de aquisições, que é o que eu falo,
E naturalmente também está intimamente ligado àquilo que o meu sócio, o Mamá Brito, que é na parte da lembrança, faz pro evento. Porque as pessoas só assistem lá o entretenimento, a coisa acontecendo, mas elas não sabem o esforço, cara, que um produtor de um evento desse, um empresário de um evento desse tem, cara, para negociar com grandes estrelas. O primeiro evento o cara trouxe o Whindersson Nunes, entende? Cara, é o maior influenciador do país, um dos maiores do mundo, entende? Como é que você coloca um cara desse no seu evento? Toma uma porrada, né? É bizarro, bizarro. Por exemplo, o Mamá fechou com a Rede Globo, cara. Foi transmitido na Rede Globo o Fight Music Show 4. Então a parte 2, que é a parte da lembrança, que está intimamente ligada à afinidade, o Mamá é um monstro nisso. O cara é o rei do network, consegue se conectar muito bem com as pessoas. Ele traz dicas preciosas de como utilizar isso na rotina do seu dia a dia. Mas é isso, essa é a introdução de como nasceu Seja Visto e Lembrado, com o objetivo de resolver a mística do quem não é visto, não é lembrado. Muito legal, legal pra caramba, e acho que vale a leitura, muito legal, tô empolgado para ler ele inteiro. De novo, obrigado pelo presente. Eu que agradeço. Vai ser um aprendizado interessante. Eu tenho uma dúvida sobre algo pessoal mesmo, no seu processo de desenvolvimento do livro. Você meio que já sabia onde você queria chegar? Ou foi algo que surgiu com o tempo, conforme você foi desenvolvendo? Você já tinha o touchpoint final ali para você desenvolver a escrita? Ou foi algo mais sob demanda? Cara, tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se ela é real, essa frase. Mas por estudar, eu sou muito apaixonado pela história do Walt Disney. Né? E dizem que, eu não sei se é real isso, eu fui no treinamento da Disney, lá em Curitiba, para vendedores na área de varejo, mas dizem que o Walt Disney não viu a inauguração do parque, né? Ele faleceu antes da inauguração do parque, mas ele já era um bilionário, já era um cara famosíssimo com os desenhos dele. Mas dizem que quando o CEO do grupo Disney foi cortar a faixa junto com a esposa do Walt, né, que ainda era viva, ele falou assim: nossa, que pena que o Walt não está aqui para ver tudo isso. E aí ela respondeu: você que se engana, ele já viu tudo isso aqui antes mesmo de acontecer. Aonde eu quero chegar com isso? Eu acho que a cabeça do artista, né, independente da sua visão artística, seja músico, pintor, ator, escritor, a gente consegue visualizar a coisa mais ou menos pronta, o caminho onde a gente quer chegar, porque a gente constrói primeiro isso dentro do nosso subconsciente. Então eu sabia mais ou menos qual era a mensagem que eu queria comunicar e os caminhos que eu iria. Lógico que no teatro existe uma etapa na preparação de um ator que a gente chama de laboratório, né, que é viver o ecossistema daquele personagem, passar um tempo, fazer um estudo naquele personagem para internalizar os sentimentos e construir os sentimentos. Lógico que algumas coisas foram evoluindo ou foram amadurecendo durante o processo de construção. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um capítulo que eu falo, por exemplo, sobre outdoor, né? Outdoor. Cara, quando eu fui pesquisar, por exemplo, outdoor, eu fui cheio de viés, extremamente enviesado, assim. Tipo, cara, eu vou falar sobre isso no meu livro, mas ninguém usa isso. Lê do engano, cara. Usa pra caramba. Muita gente Depende do seu nicho, do seu público. Não, e pior, eu fui com preconceito de achando que um outdoor, cara, era algo estático. Pelo contrário, hoje existem outdoors, cara, que você consegue captar o MAC address do celular das pessoas, cara. E além de, você sabe o remarketing que você falou? Cara, o remarketing é feito através digitalmente entregando, cara, conteúdo para aquele MAC address mapeado que passou do lado de um outdoor. Entende? Então tem coisas muito loucas, cara, que eu fui vivendo durante essa experiência do meu livro. Tem uma parada que eu até trouxe para mostrar para vocês algo que é um ponto importante. Eu cheguei a falar do flyer para você ou não? Não. Então, e aí a audiência que está aqui, principalmente eu sei que tem uma conexão muito grande com a galera de tecnologia, o podcast de vocês. E eu fui de tecnologia, eu sou formado em TI, essa é uma curiosidade. Eu sou graduado em TI, pós-graduado em gestão de projetos. Eu vim desse mundo que vocês fazem parte, de distribuição, né, de plataformas, de infra. Eu estava falando com o Rodrigo aqui, o CEO. Cara, eu configurei IP tables, entende? Para bloquear, eu fui desse mundo. E, cara, infelizmente a galera do digital, né, ela tem uma mania de querer aposentar o passado, né, de achar que
Agora ultrapassado. É só isso. Tão cedo, né? E, cara, isso é um grande equívoco. Para vocês terem noção, quando eu cheguei no capítulo para falar sobre flyer, eu também fui extremamente enviesado, do tipo assim, cara, esse negócio não funciona. Não funciona? Por exemplo, lá em Curitiba tem uma escola de meditação e yoga, cara, que ela lota as salas. O site dela é horrível, cara. Você olha e fala assim, meu Deus, esse site foi feito, sei lá, em Como é que converte, né? PHP não sei o que lá, versão antiga, seu site é horrível. Mas, cara, os caras captam muitos alunos com flyer. Por que eles abriram muito a minha mente para o meu método? Por que eles captam muitos alunos? Cara, olha só que legal. Esse é o flyer deles. Eu sempre carrego esse flyer dele. Cara, quem que é a persona deles? Pessoas que têm uma vida atribulada. Pessoas que têm uma vida ansiosa e que precisam mudar as suas vidas. Aonde estão essas pessoas em Curitiba? Na região central, que é onde... Correndo pelo centro, saindo do escritório, tem que almoçar correndo, porque o elevador estava lotado, atrasou mais que devia. Parabéns. Aonde eu posiciono para os olhos da minha persona? Do lado da maquininha de cartão de crédito. E do lado que passa Vale Refeição também. E do lado da máquina de cartão de crédito tem a frase: conquiste a verdadeira felicidade. O cara vai pegar só de curioso. Eu abro o flyer, tá aqui, meditação yoga tibetana. Então, a evolução do meu método, cara, a hora que eu vi isso aqui, eu entendi. Eu entendi como ser visto. Eu parto da premissa inclusive a capa do meu livro, do olhar de quem eu quero falar. Como ser visto. Aonde ele consome informações do meu produto e meu serviço. Então, eu não posso aposentar um flyer. Agora eu aposento um flyer se a minha persona, se os olhos da minha persona não bate ali, não busca ali. Mas para yoga tibetana, no centro de Curitiba... Funciona? Cara, os caras fazem isso até hoje. Legal. Então a sua pergunta foi uma pergunta muito legal, cara. Legal mesmo. Da hora. Além de ter escrito Seja Visto e Lembrado, você também é professor no Receita Previsível, né? Receita Previsível, que é baseado no livro, né? De mesmo nome, mas isso acabou se tornando uma empresa, né? Mais do que um livro, né? Tem toda uma comunidade em volta, tem vários serviços embutido. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é esse processo, essa experiência. Cara, a Receita Previsível, fui case da Receita Previsível aqui no Brasil, né, em 2015. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, eu era gerente comercial dessa empresa e eu sempre fui muito autodidata, assim, de estudar métodos. Como ator e diretor, eu sempre tive muita facilidade de ensinar o outro a executar aquilo que eu gostaria que ele executasse. E bem na época, a Receita Previsível estava chegando no Brasil. E eu tinha sido convocado a assumir a função de gerente comercial nessa empresa. E eu ficava refletindo, cara, como eu vou gerenciar as pessoas em vendas? E aí eu tive contato com o livro. Quando eu implementei a metodologia dentro dessa empresa de computação em nuvem, a gente ganhou o prêmio das empresas que mais crescem pela revista Exame, o ranking da Deloitte, na época. Eu gerenciava uma equipe de quase 40 profissionais, entre SDRs, vendedores e CS, na época. E, cara, o meu contato com a Receita Previsível foi assim: quando eu implementei o método, os caras estavam chegando no Brasil como formação do método deles. O livro já era bem popular no país, principalmente na bolha de tecnologia, ainda é muito forte. Startups, na né, bolha foram quem fomentaram. Muito liderado por caras como os caras da Rock Content, do RD Station, que deu muito espaço pro Aaron Ross também. E aí, cara, eu tive esse contato, fui aluno, virei um case dos caras, e aí os caras me convidaram para ser instrutor do método dentro da Receita Previsível. E ali eu vi a possibilidade de abrir um negócio. Vocês falaram do trader. Trader é comprar e vender, né? Trader. No Brasil tem a ilusão que trader é só o cara da Bolsa de Valores, mas nos Estados Unidos, cara, o vendedor é trader, o marqueteiro é trader, todo mundo é trader, né? Alguém que está fazendo alguma transação de compra e vendas é um trader. Então, RP é Receita Previsível. Trader, então é a Receita Previsível que faz o serviço. Por isso que eu sou uma empresa de terceirização. Então, meu contato com o método foi exatamente isso. Eu fui aluno do método,
Fui convidado a ser instrutor, depois eu virei, né, um embaixador da marca. Fui durante muito tempo junto com o Thiago, né? O Thiago é o CEO, o Thiago Muniz é o CEO hoje do Brasil. Ajudei muito o Thiago em adaptação em algumas coisas, pelo case da própria RP Trader, que é a minha empresa, porque a gente vive isso no dia a dia, né, cara? São mais de 4 milhões de ligação de prospecção em 6 anos. Coisa pra caramba. É um volume surreal de ligação de prospecção. Então a gente tem muito material para mostrar que a metodologia da receita previsível realmente funciona para alguns modelos de negócios bem mais maduros aí. E tipo, você falou já da RP Trader, era justamente onde eu queria chegar, porque eu acho que quem está ouvindo a gente tem como maior dificuldade entender como se posicionar. Então a gente está falando desde o uso da rede social até uma ação de marketing. Ele não faz ideia de como isso funciona, ele não entende esse mundo, ele tem dificuldade com isso, mas eu acho que ele tem mais dificuldade ainda de saber lidar com o cliente em si, então falar com esse cara, porque exige uma certa habilidade natural para você ter ali uma conversa, para você ter um domínio comercial, mas não é só habilidade, é técnica, tem toda uma ciência por trás, tem metodologia que pode ser empregada. Mas o cara, ele tem dificuldade com isso porque ele aprendeu a lidar com computadores, não com pessoas. Então, a deficiência em marketing e vendas, né, que o MSP tem, que o prestador de serviço de TI tem, é gigantesca. E isso a gente consegue falar tanto dos pequenininhos, do cara lá, o autônomo, até aquele grandão, que tem lá 50 funcionários no helpdesk dele, que tem mais 30 pessoas na rua, para cima e para baixo. Ambas as empresas têm dificuldades de marketing e vendas de uma maneira geral. E aí entra o ponto. Você acabou se especializando a RP Trader em fazer a prospecção pelos outros. Sim. Em fazer a busca das pessoas certas, dos personagens certos para aquela novela que vai ser a negociação. Sim. Como isso pode ser aplicado num cenário do MSP? Como que isso vai se encaixar no cenário de uma pequena empresa? Porque o cara, ele já tem essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente vai pensar, mas eu vou dar para outra pessoa? Se eu tenho dificuldade de falar sobre o meu próprio negócio, outra pessoa vai falar por mim? Ele não sabe, às vezes, nem quem é o cliente dele, quem é o ICP que ele precisa buscar, com quem ele quer falar. Pois é uma dificuldade muito grande, né? Como que a gente consegue resolver isso? E parabéns pelo seu conectão entre teatro, que você já trouxe o background dele e já falou dos personagens. Eu estudei para isso. Mas você sabe que vamos pegar a palavra teatro. Eu acho que um dos grandes sucessos da RP Trader, e a gente tem muita coisa a melhorar, cara, é exatamente a minha origem no teatro. Assim, porque o ator, ele é um bom cara, executor de um bom texto, de um bom roteiro. E é impossível escalar uma empresa de serviço como a minha sem ter um bom playbook, um bom roteiro de execução das perguntas, por exemplo, de qualificação de um produto dos meus clientes. Eu costumo dizer que o meu time de prospecção nunca vai ser tão bom em produto ou serviço como o próprio time interno do meu cliente, porque meu cliente vive aquilo. Ok? Perfeito. Vive aquilo. Mas dificilmente o time interno dele vai ter a resiliência que o meu time tem diariamente para entrar em contato e receber tantos nãos diariamente das personas que ele quer alcançar. Esse é o grande trunfo da nossa empresa. Além de seguirmos um método que é o da Receita Previsível, temos um selo deles aqui no Brasil, representamos a marca, né, pro braço de terceirização. Cara, a gente é uma empresa de trabalhadores, assim. Então, quando a empresa se pergunta, cara, mas eu vou passar a minha prospecção para você? Cara, e aí? Eu vou passar algo que é tão importante para o meu negócio? Eu trago a seguinte reflexão para ele. E se a pessoa que você colocar para fazer prospecção para você pedir para sair hoje, em quantos dias úteis você terá uma outra pessoa preparada e treinada para continuar da onde parou? De 120 a ad eternum. Exatamente. Então, quando a gente terceiriza uma atividade que é operacional, por mais que as pessoas romantizem a prospecção achando que ela é super estratégica, ela não é estratégica.
Estratégica é o desenho do ICP certo, que igual você citou, ou do fluxo de cadência que você vai utilizar. Para quem não sabe o que é fluxo de cadência, é a abordagem que você vai utilizar. Mas o trabalho de prospecção, cara, é extremamente operacional. Eu vejo no LinkedIn, e eu não entro em polêmicas, eu odeio polêmicas, né, nas redes sociais, eu sou um homem totalmente low profile, assim. E, cara, eu vejo as pessoas romantizando o trabalho da prospecção, dizendo que o SDR ou o BDR precisa ser estratégico. Não, cara, ele precisa ligar, ele precisa mandar muitos e-mails, ele precisa abordar muita gente. E sim, em prospecção, mais é sempre mais. Sim, lógico que com inteligência, esse mais pode trazer resultados melhores com o menor esforço. Mais vira multiplicar, né? Claro, então parem de romantizar a prospecção. Prospecção é um exercício, cara, extremamente doloroso. Se a gente entender qual é a raiz da palavra prospecção, não é do mundo corporativo, é da geologia. De extração de pedras. Exatamente, geologia. Então, os geólogos fazem um estudo de uma região geográfica aonde uma mineradora vai fazer o quê? Uma prospecção de um solo. E para encontrar um minério rico, cara, dá um esforço gigantesco. O sucesso desse esforço gigantesco está no trabalho da geologia, que é essa etapa de inteligência comercial ou de sales enable, que está uma palavra bonita. Então, por que internalizar ou terceirizar, na verdade, a prospecção? Simples, traga para a sua reflexão como empreendedor. Cara, eu tenho condições, e eu não estou falando financeiras, tá? Eu tenho condições de tempo e emocional para fazer a gestão dos recursos humanos dentro da minha empresa, que, cara, que sim, que terão que ligar muito, que terão que mandar vários e-mails, que terão que fazer várias abordagens por LinkedIn. Se você tem esse tempo de estudar isso, e esse tempo para se dedicar no treinar constantemente essas pessoas, ou contratar e retê-las, cara, internalize. Se não, a RP Trader está aqui à disposição para ajudar essas empresas a conquistar novos clientes, tá? Então esse é um ponto bem importante, bem importante. Acho que tem algo que você falou sobre TI, e aí eu preciso defender também a minha classe, porque eu vim de TI. Por que a galera de TI sofre tanto com vendas? Eu me lembro que quando eu era gerente comercial dessa empresa de tecnologia, em computação em nuvem, eu entendi uma coisa assim na época. Eu entendi que, e aí a galera que está assistindo aqui deve passar muito sobre isso, e aqui vai uma dica prática para você. Qual que é a situação mais comum quando você apresenta uma proposta comercial para um cara de TI dentro de uma empresa? Essa proposta morre porque ele apresenta para o CEO ou para uma área que toma decisão da empresa, e ele toma um bloco e a coisa não avança. Esse é o ponto 1. O ponto 2, quando eu apresento para alguém que é um C-level, o cara já fala que aquele produto ou serviço é muito caro. Como que eu resolvia isso? Como que eu entendi isso? Eu percebi que, qual que é a principal ferramenta de um vendedor? Qual é a principal habilidade de um vendedor? Entender o cliente, conversar com ele. A principal ferramenta de um vendedor é um negócio chamado persuasão. A arte da persuasão. A arte da persuasão é transformar um não em um talvez e o talvez em um sim. Ok? Quando eu transformo um não em um sim logo de cara, é a arte da manipulação. Eu preciso trazer para reflexão o talvez. Pô, cara, tô considerando você. Então o que falta pra gente fechar? Ah, tô com dúvida nisso. Então deixa eu te esclarecer. Essa é a arte da persuasão. Elas são muito similares. Ok? A diferença é que a manipulação, a pessoa, no final, ela sente que, tipo, comprei algo que não vai me ajudar. E essa arte da persuasão, cara, se você não é um profissional de TI que teve um desenvolvimento dessa habilidade, cara, dificilmente você consegue defender uma proposta comercial, principalmente se você é uma empresa não conhecida, que não tem um gatilho de autoridade, principalmente se o seu produto é muito caro. Você não tem essa habilidade de persuasão em convencer, né, em persuadir aquele cliente interno. Então o que eu fazia, Bruno? Eu sempre colocava para o meu gerente de TI, quando eu apresentava computação em nuvem, dizia para ele assim, cara,
o que é mais fácil para você? Eu perguntava se ele tinha gostado da solução, ele falou, cara, é isso que eu preciso. Eu perguntava para ele assim, o que é mais fácil para você? Vender este projeto internamente ou conseguir mais uma reunião com o seu superior para mim? Conseguir uma reunião é mais fácil. Aí ele me perguntava por quê? A gente chama de poder da vulnerabilidade. Eu dizia, cara, porque eu sou vendedor. Ele não. Você é um gestor de TI super competente, mas a arte da persuasão reside dentro de mim. Eu desenvolvi isso. Vende essa reunião internamente que eu vou te ajudar. Quando ele não conseguia fazer isso, o que eu fazia? E aqui mais um hack. Pô, cara, eu não consigo trazer meu gestor. Eu tinha que aumentar o poder de persuasão dele, certo? Eu tinha que ensinar esse cara a me vender. Dar ferramentas para ele. Eu fazia de duas formas. Existe, eu não sei se é concorrente de vocês, mas eu não vou falar o nome dela. O que eu fazia? Eu usava ferramentas de gravação de tela. Então o que eu fazia? Eu gravava a apresentação da proposta comercial e mostrava quais eram os principais benefícios daquele produto ou serviço. E mandava para o cara e falava, cara, assista esse vídeo. Assista esse vídeo para você aprender. Porque quando você fala de benefícios, você diminui as objeções da mente humana do CEO. Então eu treinava ele através de vídeos. E uma outra coisa que eu fazia que era muito comum. Eu sempre, quando ia numa visita externa, eu não levava notebook para fazer a apresentação de PowerPoint. Sabe o que eu fazia? Eu criava uma sensação diferente. Eu andava com um tubo, sabe alunos de arquitetura ou arquiteto, aquele tubo de projetos? Eu andava com umas 20 folhas tipo em A3 de projetos em computação em nuvem de clientes que tinham fechado comigo. Sei lá, o Coritiba Futebol Clube foi um cliente meu, por exemplo. O padre Reginaldo Manzotti foi um cliente meu, a estrutura de nuvem dele. Então eu pegava, abria aquele projeto na mesa do cara e começava um storytelling, a contar aquela história. E o ser humano, cara, ele é... Você tem filho, né? O Lu tem filho. Cara, o ser humano aprende através das histórias. E eu dizia para ele, cara, tá aqui esse A3. Ensina o seu CEO esse level através do A3. Então, uma dica que eu dou para você que é de TI, né, que é um vendedor de TI e que é um profissional de TI, entenda que a principal ferramenta de trabalho que você tem dentro de você é a arte da persuasão. O seu cliente não tem isso, o cara de compras não tem isso, o cara de tecnologia lá dentro não tem isso, a não ser que ele seja realmente alguém muito estratégico ali dentro, né? E que tenha um centro de custo, por exemplo, para poder investir. Mas busque esse desenvolvimento dessa sua habilidade de persuasão. Essa habilidade vai levar você a lugares mais altos. Muito bom. Virando a página aqui muito rapidamente, queria trazer uma dificuldade que eu acho que vem com a lógica de prospecção. Quando a gente está falando de uma pequena empresa de TI fazendo uma prospecção de um cliente, possivelmente ela não vai ter, num primeiro momento, um volume suficiente de leads para fazer esse contato, ou de prospects para fazer esse contato, porque ela vai estar focando num nicho de negócio e de uma região muito pequena. Então, por exemplo, para quem não sabe, a AD fica em Indaiatuba, interior de São Paulo. Vamos imaginar que somos um MSP de Indaiatuba e a gente vai focar nas contabilidades. Poxa, quantas contabilidades tem aqui na cidade? Sei lá, 30 empresas de contabilidade? Não. Vamos abrir para cidades da região aqui. A gente vai conseguir levar esse número para 100, 150? Certo. Por exemplo. Então, peraí, eu só tenho 150 empresas para quem eu vou ligar. Fazer uma prospecção fria que exige essa massificação, gostei do que você falou, que nesse caso mais é mais, sim, né? Não pode de alguma forma ser uma estratégia furada se eu tenho uma região muito pequena. Como que eu vou trabalhar Queimar isso? Um pouco de cartucho? Exatamente, como que eu vou trabalhar isso nessa região? Legal, muito boa a sua pergunta, cara, muito boa. Existe uma nova metodologia, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Account-Based Marketing. Sim, com certeza. Então, marketing baseado em contas, que está efetivamente ligado a isso. É que a galera romantiza o ABM para grandes corporações, mas ele também funciona para essa massa de dados muito pequena. Sim, uma prospecção em massa para um nicho onde existe poucas empresas, é claro que é um tiro no pé. Claro que é um tiro no pé. Então você precisa realmente utilizar uma outra estratégia de aquisição ou de ponto de contato com esse
cliente, com essa oportunidade dentro desse nicho. Uhum. Então, sim, prospecção funciona de maneira... Por isso que precisam ler, seja visto e lembrado, que a gente fala sobre 22 canais de aquisições. Uhum. Prospecção funciona muito bem para uma massa de dados muito grande. Muito bem. Mas prospecção para uma massa de dados muito menor, ele pode ser uma ferramenta para a criação de um ponto de contato para agendamento para esse cara de uma outra forma. Então, eu posso criar um evento de network, eu posso criar... existe um gatilho mental chamado reciprocidade. Somos influenciados por pessoas ou marcas que nos concedem favores. Eu tento traduzir isso como dívida moral. Você cria uma dívida moral. Reciprocidade a gente chama de quem concede favor escolhe a dívida. E um favor de prata gera uma dívida de ouro. Então eu gosto muito de trabalhar com reciprocidades, assim, ações de reciprocidade. O que você pode dar para aquela pessoa? Eu me lembro, a título de curiosidade, que você falou sobre a Conquer. Eu me lembro que a minha turma da Conquer, eu tinha uma turma que, cara, bem na semana da pandemia, a Conquer, ela era presencial, hoje ela não é mais, é só o In-Company. Bem na pandemia, cara, a gente fez a virada. Eu tava com uma turma presencial, veio a pandemia e, cara, na outra semana a gente tava dando aula via Zoom. E eu lembro, cara, da cara dos meus alunos, assim, de desespero, do tipo assim, professor. Só que eu não podia transparecer que eu também estava desesperado, tinha perdido clientes. Mas a cara era, professor, o que eu faço? Eu não consigo vender. E aí eu falei para ele, vocês lembram do gatilho mental da reciprocidade? Lembro, professor. Peguem papel, falei, hoje eu não vou dar aula metodologia Conquer. Peguem um papel e caneta e escrevam 50 reciprocidades que vocês podem fazer. Como assim, professor? Eu quero que, tipo, o senhor Miyagi e Daniel San, só explico depois. Eu quero que vocês escrevam 50 presentes que vocês podem dar, que seja barato para vocês. Tinha uma turma de 20 alunos naquela época. Eles escreveram, dei 30 minutos. Tá, professor, e agora? Por que eu tenho que dar esse presente? Reciprocidade. Um favor de prata gera uma dívida de ouro. Cara, eu não posso comprar de você agora, porque eu também estou passando pela pandemia. Mas na hora que esse negócio mudar, é de você que eu vou lembrar. E a reciprocidade sobrepõe a afinidade, Lu. Eu posso não gostar de você, mas se você me ajudou de alguma forma, cara, automaticamente eu me sinto devedor em devolver isso para você. Então, para quem está assistindo esse podcast, se você trabalha com uma massa de dados menor, igual contabilidade, uma cidade pequena, construa ações de reciprocidade, conceda favores. E aí fica a reflexão. Eu já imagino alguns falando aqui assim, tá, mas quando é que eu cobro os meus favores? Nunca se cobra favores. Deixa que ele vem. Deixa que ele vem ou seja visto. Uhum. Apareça. Utilize, por exemplo, uma ferramenta de e-mail marketing para mandar uma news para o cara. Quem não é visto não é lembrado. Deixa o cara lembrar de você. Utilize uma ferramenta de automação de disparos de WhatsApp para dando um parabéns, alguma novidade da sua empresa. Muito bom. Apareça no subconsciente dele, porque ele vai lembrar, cara, eu estou em dívida com o Bruno. Legal? Uhum. Faz sentido Total. Minha resposta? Total, faz muito sentido. E a RP, deixa eu só tentar contextualizar para quem está nos ouvindo e que possivelmente, futuramente, possa querer se conectar com você. Aham. Duas dúvidas, na verdade. Primeiro, Rafa, eu não tenho perfil de cliente ideal, não tenho processo de vendas, não tenho cadência. Você consegue me ajudar a desenvolver algo que faça sentido para o meu negócio? Tá. E segundo, posso ficar então despreocupado que mesmo com uma massa de dados pequena, a RP vai encontrar uma forma de atingir esses caras que não seja algo massivo e toquei e depois a gente vê o que dá certo. Eu consigo lidar com cenários diferentes com vocês, pensando num MSP que possa eventualmente querer ter uma parceria com a RP. Bom, a RP Trader, a minha empresa, ela tem um pré-requisito. Eu só atuo com empresas que vendem para o B2B. Empresas que vendem para outras empresas que possivelmente são as empresas que fazem parte dos parceiros de vocês. Uhum. Essa é a primeira premissa. Qual é a segunda premissa? Nenhum cliente vai para a área de prospecção na minha empresa, e aqui, na minha opinião, é o grande diferencial do nosso negócio. Nenhum cliente vai para a prospecção, sei lá, por 6 meses, 1 ano, sem passar por uma etapa que a gente chama de validação de mercado.
Cara, o que a gente faz? Durante 3 semanas, então vamos imaginar que um cliente de vocês quer vender para 5 nichos distintos. Indústrias, escritórios de contabilidade, empresas de educação, empresas de energia fotovoltaica e, para finalizar, corretoras de seguro. 5 nichos. Eu quero vender aquela ferramenta de acesso remoto aos desktops que o Lu mostrou para mim ali. Cara, durante 3 semanas, um BDR meu, a gente constrói o roteiro, o fluxo de cadência, a gente desenha esse ICP certinho, a gente consegue identificar a região geográfica, onde é que ele está, a gente sabe quem são as pessoas, através de tecnologia. A gente tem muita tecnologia para alcançar isso. Durante 3 semanas, o meu BDR faz um processo de entrevistas, literalmente com as personas dentro desses nichos, ok? Exatamente, cara, para entender dentro desses nichos, quais são os nichos. O Aaron Ross chama isso da receita previsível de nice to have ou must to have. Quais desses nichos reconhecem você como necessário de ter por perto? Ou seja, que tem mais dores latentes do seu produto ou seu serviço. Uma vez feito isso, a gente faz uma média de 20 entrevistas por nicho. Uma vez feito isso, Bruno, a gente sobe esses dados para uma ferramenta que a gente tem e a gente apresenta no resultado da validação de mercado para o meu cliente assim, cara, esse é o nicho certo para a gente fazer a prospecção. Porque prospecção diferente do inbound, o outbound, que é o que eu faço, você pesca de arpão. Tem que falar, tem que ser muito cirúrgico. No inbound, você pesca de rede, você joga a rede o que vier, e o que vier veio. Né? Vem chinelo, mas pode vir mais peixe também. Esse é o lado positivo. No outbound, não. Então, no outbound, cara, você vai falar com um cara que possui critérios de compra do seu produto, do seu serviço. Sim. Talvez ele não passou pelo processo de aprendizagem e descoberta, diferente do inbound, que já sabe mais que precisa disso e vem em maior quantidade. Mas às vezes ele não tem o critério de compra do seu produto, do seu serviço. Então, respondendo a sua dúvida, se o seu ouvinte vier a contratar a minha empresa, ele vai passar por essa etapa de validação de nichos, validação de mercado. E aí quem vai determinar se ele vai para a prospecção comigo ou não sou eu, e sim o nicho. Cara, só a título de curiosidade, mais de 50% dos clientes que batem na minha porta e que fazem a validação de mercado, nem vão para a prospecção. Bizarro isso. Bizarro. Por quê? Porque, por exemplo, tem nichos, cara, que eu descubro na validação de mercado que fazer prospecção, que é o que eu faço, não é o melhor canal de aquisição. O cara pode ir para o inbound, o cara pode ir para feiras e eventos. Vocês, por exemplo, são mestres em feiras e eventos e inbound. Não tem outbound aqui dentro. E funciona perfeitamente para vocês. Então, o que vai determinar, Bruno, o sucesso dele na minha operação é a validação de mercado. 100%, tá? Isso é bom, isso é interessante. Mostra que eu não estou só querendo vender o serviço, eu estou comprometido com o resultado e ser transparente com o cliente. Pode ser que eu fale, olha, não vai funcionar, não adianta a gente insistir, você vai jogar dinheiro fora, vamos perder tempo dos dois lados para algo que futuramente você vai estar insatisfeito com o resultado. Exatamente. Muito legal. Tem um ponto aqui que eu queria trazer, talvez seja uma dificuldade da gente desenhar isso para quem tá começando agora a entender o universo das vendas, o universo do marketing, mas que pode ser muito bom para quem já teve algumas experiências, que é justamente pensar nos principais erros de prospecção, né? Será que a gente pode levantar aqui algumas coisas que eu tenho certeza que a hora que a gente falar quais são os principais erros no processo de tentar ser visto ao longo da prospecção ou ao longo da sua campanha de marketing, enfim, ao longo do seu processo comercial, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo vai parar e falar, pô, mas eu tô fazendo isso aí, cara, mas eu faço isso aí, eu botei todas as minhas fichas nisso aí. Então, eu gostaria muito de discutir um pouquinho sobre esses principais erros e, se você me permite, queria começar colocando um aqui na mesa e te passo a palavra para você complementar. Eu acho que uma das principais dificuldades, um dos principais erros do prestador de serviço é achar que, a partir do momento que ele já definiu que ele quer, que ele tem um serviço e que ele tem um preço por aquele serviço, ele já tem um catálogo
para apresentar para o cliente e ele simplesmente transforma aquela ideia que ele teve em um material, um grande panfleto, como se fosse um produto físico que pode ter simplesmente um preço embaixo e ele sai disparando isso para todo mundo, né? É o que a gente chama de panfletagem digital, né? Uma panfletagem digital como se estivesse oferecendo um produto físico, mas é um serviço extremamente complexo. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores erros. E ele vai fazer isso nas duas frentes, tanto no marketing e achar que está arrasando como marqueteiro digital, como na prospecção, porque ele vai achar que ele está arrasando ao ficar mandando N e-mails, fazendo outbound, ligando para as pessoas já com um catálogo fixo de serviço e preço. Não sei se vocês concordam comigo sobre esse erro, mas eu acho que talvez algumas pessoas estejam cometendo isso. Você quer responder e eu posso não, depois? Não, fica à vontade. Cara, mas é isso mesmo. Genial, genial. Eu acho que ele... Eu já falo um pouquinho sobre se isso é um erro ou não, mas eu acho que isso é um ato extremamente preguiçoso, assim. Sabe por que ele faz isso? Porque, cara, ele não quer perder o tempo, cara, com alguém que não sabe o quanto o preço dele entende? Então ele quer um cara que já... Se você está falando comigo, pelo preço você já passou. Né? Existe um livro chamado Máquina Definitiva de Vendas, do Chet Holmes. É um livro incrível. Inclusive você que é um cara de inbound deve utilizar o método Chet Holmes sem saber que é dele. Existe um negócio chamado pirâmide de Chet Holmes. Depois dá uma estudada nisso. Já anotei. Nessa pirâmide de Chet Holmes, cara, o Chet Holmes fez um estudo que somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora. Numa massa de dados de 100 pessoas, só 3% estão prontas. No finalzinho do seu funil ali. É isso aí. O que isso quer dizer? Principalmente numa venda B2B, que é o cenário da tua audiência aqui, cara, ele está cotando com outros 2 também. Ele precisa de 3 cotações. 97% das pessoas que eu falar precisam ser o quê? Lembra que eu falei qual a principal habilidade que o pessoal precisa desenvolver? Persuadidas. Persuasão. Cara, o ato de vender, independente de um produto simples ou de um produto complexo, de um produto B2C ou B2B, ou um produto para governo, cara, o ato de vender, cara, a ciência que rege isso é a arte da persuasão. Persuasão. É fundamental entendermos isso. Então, quando eu faço uma panfletagem digital, eu não estou persuadindo. Eu estou falando... Isso se a minha campanha for boa, tá? Eu estou falando com esses 3% que estão prontos para comprar agora, que já vão cotar com outras 2 empresas. Ou já cotaram e estão considerando você só como uma proposta comercial. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim é um ato de preguiçoso. E aí, cara, qual é o grande análise quando você diz isso é um erro? Isso é um erro total. Por quê? Porque numa venda B2B, que é o que a sua audiência faz, existe um critério fundamental, que faz com que as pessoas comprem ou não de você, que é algo que a gente chama de confiança. Confiança. Uma pessoa que faz uma compra dentro de uma empresa, de um produto ou um serviço, cara, ela está colocando a sua profissão a risco se ela fizer uma contratação errada. Entende? Então ela precisa sentir a confiança que está ligada à persuasão subconsciente na instituição que eu estou comprando e no produto que eu estou comprando. Eu me lembro que quando eu era gestor comercial dessa empresa de computação em nuvem, eu tinha uma nuvem VMware. E eu fazia boas vendas. A gente trabalhava muito com essa personalização. Mas eu lembro quando a gente virou um CSP da Microsoft e que eu passei a usar o nome Microsoft nos meus discursos de prospecção ou nos meus discursos de apresentação de proposta comercial. Cara, o índice de confiança, de afinidade que está ligado no meu livro, que está ligado à admiração, ia lá em cima. Você tem um validador, né? Total. Então é muito importante para o público de vocês entender que para uma venda complexa, que é uma venda de tecnologia, que é o que vocês vendem, cara, o indicador confiança faz toda a diferença. Toda a diferença. E não é só confiança na marca que eu estou revendendo ou que eu estou representando. É confiança na maneira como eu me comporto em uma reunião. É confiança no meu material de apresentação. É confiança no meu site. Cara, o cliente B2B hoje, eu conheço esse mercado de vocês.
E aí, empreendedores, eu sei que tudo é muito caro, eu sei disso. Mas eu me lembro de um amigo que tem uma empresa de revenda de endpoint, de um software de endpoint. E ele me contou, cara, que ele perdeu uma venda e ele ficou de cara, que o cliente falou para ele. Eu falei, por quê? O que você ficou de cara? Ah, cara, o endereço da minha empresa, do meu site, tá na minha casa. E o meu cliente entrou no Google Maps e jogou e apareceu a minha casa e ele não comprou de mim. Eu fiquei de cara com isso. Eu falei, e o seu cliente está correto. Claro, não passou confiança. Nem um pouco. Falei, cara, quanto custa um escritório virtual em um cowork que você pode alugar? R$100, R$80 por mês. Eu vou comprar do cara que tem uma empresa dentro da casa dele ou eu vou comprar do cara que tem uma estrutura que é assim? Afinal, o meu cargo está à risca. Tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto daquilo que você falou. É um erro clássico. Acho que tem vários outros erros que a gente poderia trazer, né? Então, vamos lá. No processo de marketing e vendas. No processo de tentar ser visto para ser lembrado. Como que você enxerga todo mundo que você já conversou, seus clientes, parceiros, ou até do seu próprio time, onde que o pessoal mais erra? Cara, o pessoal mais erra na falta de constância. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Consistência de cadência ali? Consistência de... Eu costumo dizer que tudo fica mais fácil em uma empresa ou num profissional que fica... Eu vou usar uma palavra popular. Que fica famoso. Tudo fica mais fácil quando você é famoso, cara. Por exemplo, eu não sou famoso, mas meu sócio tem um grande evento. E que nos dá uma visibilidade incrível na venda do nosso livro. Então, essa constância em se mostrar, cara, determina muito, cara, o quão as pessoas vão, o quão os 97% vão te enxergar. Eu viajei 10 horas para estar aqui com vocês. Perdão, 6 horas. 6 horas de Curitiba a Indaiatuba. 6 horas. Se vocês me chamarem daqui um mês de novo para estar aqui, eu estarei aqui. Porque para mim, a minha visibilidade faz parte do processo de confiança de quem vai comprar o meu livro. E ser constante em se mostrar. Eu vou usar uma palavra mais amistosa. Ser constante em ser um exibicionista determina muito o nível de confiança que as pessoas terão em você. Então, para mim, um dos grandes erros da arte da visibilidade é a falta de constância de aparecer. Cara, tudo fica mais fácil. O cliente quer comprar de uma empresa que aparece, que é famosa. As pessoas que... Vamos lá. Quem aqui em algum momento da sua vida não se pegou pensando em trabalhar numa empresa como o Google ou Microsoft? Sim. Por que você quer trabalhar ali? Porque são empresas populares. Quem não queria ser o garoto popular da sala? Ou estar próximo do garoto ou da garota que era popular na sala? Eu era o nerd, cara. Eu era o nerd. Entende? Fazia o trabalho dos populares para não apanhar. Estudava em colégio agrícola, era tipo faixa de gás lá dentro. Entende? Mas, cara, ser popular resolve muita coisa no mundo do capitalismo, que é o mundo a qual nós vivemos. Ser popular. Então, um grande erro que eu vejo na visibilidade é a constância. Eu não estou falando só de aparecer em redes sociais. Estou falando em aparecer em tudo. Faz sentido. É concordar com a máxima do quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser visto o tempo todo. E eu concordo totalmente. Se você não faz uma cadência complexa de contato com esse cara, você não vai ter touch points suficientes para ele lembrar que precisa falar com você ou para ele lembrar que você está querendo falar com ele. Se você não tem uma ação de marketing de qualidade, você não é visto, sua marca não é vista, não tem o awareness necessário, você não vai ser reconhecido como uma marca forte o suficiente. Se você não tem uma campanha do panfletinho lá do lado da máquina de cartão, não vão lembrar de você quando estiverem estressados, né? Cara, vamos dar dados de mercado, porque a galera de TI é uma galera bem analítica. Cara, de acordo com o HubSpot, que é uma grande CRM, ele diz que 2% das vendas são feitas no primeiro follow-up. 2% das vendas são feitas, apresentei a proposta comercial, 2% das vendas são feitas no primeiro contato. Antes da pandemia, esse é um estudo antes da pandemia, cerca de 80% das vendas requerem de 8 a 12 follow-ups.
após a apresentação de uma Follow-up, proposta. para quem não está habituado, contatos. Ponto de contato, para tirar dúvidas. Só para vocês terem noção, lá em Curitiba eu tenho 2 amigas que são donas de um escritório de arquitetura. O ticket médio delas é R$25 mil. Na 7ª tentativa de contato, elas mandam um bolo da Sodier Doces de presente, via iFood. Entende? Então elas não ligam só para cobrar. Elas dão reciprocidades, cara. Pontos de contato, visibilidade. Se eu não apareço, eu não sou lembrado. Se eu não apareço, eu não sou lembrado. Entende? Se eu não apareço, não gera afinidade. Se eu não sei como gerar afinidade, quando eu entro em contato, eu sou o chato que tá ligando para cobrar só. Você tá incomodando. Só tá aqui para querer me vender. Vai encher o saco querendo fechar de novo. Legal. Quer puxar? Não, na verdade eu queria colocar mais um só, mas eu acho que eu me deparo muito com isso, não tem muita discussão de como isso não dá resultado, mas é o cliente que acha que o ser visto e ser lembrado através de uma rede social, então se ele tiver um Instagram da empresa e impulsionar os posts, ele está sendo visto e ele vai conseguir fechar a venda pelo Instagram, basicamente fazendo a panfletagem digital do serviço. Como se isso fosse suficiente. Fosse suficiente. É o que a gente mais vê nos nossos clientes que estão frustrados com vendas, é a tentativa de, através de uma rede social, de uso de entretenimento, onde possivelmente o cliente dele não está lá para comprar nada, está lá para se entreter e ele acha que ele vai conseguir alguma coisa. Esse é o que eu mais vejo acontecer. Cara, olha que legal. No meu livro eu não posso contar o nome da empresa, mas no meu livro eu ensino exatamente como não se frustrar. Em 2021, quando eu estava desenhando, escrevendo o livro, eu recebi um contato de uma empresa milionária. Uma empresa japonesa que desenvolve equipamentos para radiologia, tá? Radiográficos. E a gerente de marketing falou para mim assim: Rafa, eu já gastei mais de R$1 milhão em Meta Ads, fazendo campanha, tanto para Facebook quanto para Instagram. Cara, não gerou nenhuma venda e não gerou reuniões. E eu tô com a corda no pescoço, quero contratar vocês para fazer prospecção para resolver o meu problema. E ali eu já me assustei, falei, vixe, lá vem um pepino. E aí eu falei assim, vamos fazer a validação? Só que a gente vai fazer a validação diferente. Ela, como assim? Eu vou perguntar para o técnico em radiologia, quando ele busca informações profissionais, aonde ele vai? Aonde ele vai? E na época, a gente fez 20 entrevistas para técnicos em radiologias. E a pergunta era, quando você busca informações de equipamentos de radiologia, aonde você busca? A, site do fabricante. B, Google. C, redes sociais, a gente listou todas elas. D, visita de um representante comercial. E, outros, qual? Cara, por incrível que pareça, a rede social não teve nenhum voto. Em nenhum momento a gerente de marketing, e aí é por isso que vendas é uma ciência, em nenhum momento a gerente de vendas pensou que, cara, quando eu entro em um aparelho de telefone dentro de uma sala de radiologia, eu posso explodir o equipamento. Tem que ficar fora. O cara não usa o celular trabalhando. Ele não usa celular trabalhando, ele não acessa redes sociais. E quando ele acessa é para entretenimento. Sabe qual foi o canal mais votado? Site do fabricante em primeiro lugar. Em segundo lugar, site do fabricante. Como é que eu resolvo? Blog. Conteúdo em massa de blog. SEO. Google Ads. E terceiro, visita de um representante comercial. Prospecção funciona para agendar visita. E o outros ficou em quarto lugar. Feiras e eventos, os caras vão. Poucos vão, mas vão. Então, para eu acertar, aqui está o segredo, para eu acertar a visibilidade, para eu entender aonde colocar o meu dinheiro, panfleto, inbound marketing, outbound, outdoor, cara, propaganda, rádio, gamificação, os 22 caras que eu falo aqui, eu tenho que perguntar para você antes, cara, quando você busca informações profissionais, aonde é que você vai? Faça uma pesquisa. Aonde ele falar, ali eu coloco meu dinheiro e minha energia. A gente já falou disso em outras situações, que é você
precisa partir de algum lugar. E normalmente quando a gente está numa conversa aqui sobre marketing ou sobre vendas, a gente sempre usa os termos ICP, né, que é o perfil de cliente ideal, ou persona, que é essa imagem desse personagem que representa esse ICP, enfim. A gente usa muito esses termos e isso às vezes pode parecer um pouco distante para o empresário que está começando, ou até mesmo para o empresário médio, mas que não tem uma pegada muito comercial. Então, é legal a gente voltar nesse ponto. A dica de sempre. Olha para sua base de clientes, olha para quem você já atende, o que esses caras têm em comum, o que esses caras fazem. Eu acho incrível quando você fala vai entender onde ele busca essa informação. Tudo sobre o seu perfil de cliente ideal, você já tem de informações se você tiver algum cliente. Porque o seu perfil de cliente ideal é quem consome. Se você já tem quem consuma, analisa esse cara, conversa com esse cara, corre atrás desse cara. Não existe uma fórmula mágica, mas não falar com a sua própria base de clientes é grotesco. É um tiro no pé. Cara, olha só. Olha que legal. Na página 33 do meu livro, eu falo muito sobre proposta de valor, né? Qual é a proposta de valor do meu negócio e qual o problema que eu resolvo. Então, cara, eu preciso deixar isso muito claro. Cara, as pessoas, eu conheço, não vou falar de tecnologia, mas, cara, essa é uma máxima dos empreendedores no Brasil. Cara, os caras não sabem nem qual é a dor que o meu produto, o meu serviço resolve. Ok? Então aqui a gente trabalha aqui, e olha só na página 34, 35, 36. Quem é a sua persona? Quais são as características demográficas, onde é que ele está, quais são as dores, quais são os sonhos e aspirações. Cara, isso aqui é a base para depois eu ir para os canais de aquisições. É muito importante. Se você não sabe com quem você vai falar, você nunca vai saber aonde você vai falar, muito menos o que você vai falar. Exatamente. E eu consigo aplicar muito do que tem aqui, qualquer nicho, qualquer tamanho, qualquer demanda, eu consigo adaptar e aproveitar. Sim, esse livro, depois de 6 anos dentro da Receita Previsível, de vivendo o método, e vendo os meus clientes, né, que apareciam lá, eu percebi que existiam alguns gaps que a metodologia não atendia. Porque a metodologia atende só um canal de aquisição. Mas eu percebia que as pessoas colocavam todas as suas energias só naquele canal de aquisição e deixavam de explorar outras formas, outras maneiras de serem visíveis. E às vezes um canal só de aquisição pode virar um spam. Tá todo mundo usando aquilo ali. Todo mundo usa aquela estratégia, entende? Então existem outras formas de utilização de canais de aquisições, cara, que podem gerar resultados incríveis. Eu vou contar para você um case. Eu atendi uma empresa lá em Curitiba, eles eram a empresa que organizava as corridas de rua, as principais corridas de rua do Brasil, assim. E, cara, a gente fazia prospecção de patrocínios para eles. E chegou uma hora, cara, que estava muito difícil agendar reuniões para eles. E aí meu time veio conversar comigo. Falou, Rafa, cara, tá muito tenso. A gente não consegue. O cliente está com pressão em cima da gente. Eu falei, me coloca numa conferência com o cliente. Aí eu pedi para o cliente, falei, cara, me dá 50 kits de corrida de rua. Aí ele, falei, me dá o que você tem, 50 kits. Ele me deu 50 kits. Eu peguei no nosso Big Data o nome e endereço dos gerentes de marketing das empresas que a gente queria ser e pedi, cara, para o motoboy entregar na recepção dessas empresas o kit de corrida de rua e destinado àquela pessoa. Quando aquela pessoa abria o kit, aquela bolsinha, havia uma camiseta de corrida de rua, o número, a medalha, a barrinha de cereal, tal, o gelzinho e tal. E tinha um cartão da empresa de corrida de rua. Tinha um cartão. Dentro desse cartão, atrás desse cartão, esse cartão estava pregado. Atrás desse cartão tinha um envelope. Quando a pessoa abria aquele envelope, tinha uma carta escrita à mão. A gente contratou uma pessoa para escrever, lindo e tal. E a pessoa lia assim. O texto era mais ou menos assim. Olá, meu nome é Rafael, sou da empresa de organização de corrida de rua tal. E aí? Como é que foi sentir a experiência de ser um corredor? Agora imagine a sua marca estampada no peito de 5 a 6 mil pessoas correndo no dia tal. Um outro ponto importante, essas mesmas pessoas são praticantes, amadores, e elas treinam em lugares onde tem uma grande movimentação de pessoas. Então elas irão carregar a sua marca enquanto essa camisa durar. Se você entende que a sua marca pode ser patrocinador disso,
responda um e-mail para o endereço que está no cartão com o título Oi, eu entendi. Bizarro, brother. Bizarro. Fechou uma cota de patrocínio, cara, com um kit de corrida de rua. Quanto custava pro cara? Tava estocado esse troço lá. O cara foi motoboy. Gastei, sei lá, 400 conto de motoboy. Entende? Legal. Então chega uma hora que o canal de aquisição ele realmente pode virar spam. Então você tem que ser criativo. Antes desse episódio ir pro ar, vamos fazer essa estratégia pro Summit, depois a gente põe, porque senão as pessoas vão ouvir. Vou mandar o kit de corrida? Não, isso é muito legal, né? Porque é uma brincadeira, mas agora a gente precisa fazer um alerta aqui, né? Não mandem kits de corridas. Não tem nada a ver com o seu público. O cara vai sair desse episódio falando, descobri. Rafael me deu a fórmula mágica. Tudo que eu preciso é comprar 50 kits de rua, de corrida de rua, vou mandar pros meus clientes. Brincadeira, né? Mas isso é muito legal. Imagina ele nichar isso e mandar, sei lá, um disquete pro cara e falar assim... Opa! Imagina se seus dados estivessem aqui hoje. Perdeu. Qual é a segurança deles? Boa! Um HD quebrado. Um HD quebrado. Muito Um massa. HD, a gente chama o cara da MS Server, Que põe quebra os fogo no computadores. HD. Muito bom, muito bom. Só que eu queria trazer, se possível, um pouquinho sobre o cenário de vendas, prospecção, marketing para o futuro. Pensando em tendências, pensando Inteligência artificial. em próximos passos. A gente falou disso no almoço. Como é que fica o futuro da prospecção e do marketing? Como é que eu serei lembrado e serei visto com todas essas tecnologias que estão surgindo? Cara, eu tenho estudado muito essa coisa do futuro, né? Não só em prospecção, mas no mundo, assim. Eu tenho lido muito sobre isso, até como empresário que eu sou. Eu acho que existe 3 pilares, cara, que vão determinar tanto prospecção e vendas como qualquer outra coisa. 3 pilares. O primeiro pilar é automações. Automações. Só para vocês terem noção, um instituto chamado B2B Insiders, antes da pandemia, dizia que cerca de 22% das atividades de um vendedor B2B seriam automatizados. Por exemplo, uma ferramenta chamada, já ouviu falar uma ferramenta chamada MailTrack? Sim. Cara, o MailTrack é a confirmação se o cara recebeu e-mail. É uma automação, percebe? Então, assim, 22% das atividades de um vendedor seria resolvido por automações antes da pandemia. Eu não tenho esse dado novo. Então, eu acredito muito no pilar da automação. A automação com produtividade. Eu falo muito isso para o meu time. Time, nenhum funcionário nosso consegue fazer prospecção 24/7. Agora, o algoritmo consegue. Entende? Nenhum ser humano trabalha 24/7. Vocês têm ferramentas de alerta. Não tem? O monitoramento funciona. Monitoramento. Mas um técnico não vai olhar o tempo todo. Não consegue. Não consegue. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma em vendas, tá? O segundo pilar, sim, está intimamente ligado à inteligência artificial. E eu acho que esse é o mais incerto dos outros 3. Eu entendo que uma empresa vai passar pela fase de automação e depois eu começo a colocar mente robótica para tratar o meu relacionamento com o cliente. Mas eu não sei o quanto disso, cara, vai ser evoluído daqui para frente. Eu não sei. Por exemplo, eu ainda não uso o ChatGPT para criação de conteúdo para o meu blog, por exemplo. Eu não uso. Por mais que existem ferramentas que podem validar se aquele conteúdo foi plagiado ou não, mesmo com o ChatGPT, cara, eu praticamente ainda... por escrever, por exemplo, para a Gazeta do Povo, gosto de um conteúdo bem autoral, humano. Mas eu entendo... Faz diferença, tem uma essência diferente. Faz diferente, né? Faz diferença. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, cara, ela ainda é uma incerteza, tá? Eu acho que ela vai funcionar muito bem para produtos simples, ok? Para produtos complexos, que é o que vocês vendem, não. Eu acho, ok? Não sou um futurólogo. Mas a terceira tendência, que está conectada com a primeira, as duas eu digo com convicção que não é futuro, já é uma realidade. A gente chama de personalização. Existe um brasileiro chamado Felipe Spina, vocês já ouviram falar dele? Spina. Ele é muito defensor da personalização. Então, por exemplo, uma prospecção usando um kit de corrida é uma personalização. Em um mundo, cara, onde existe muito over informação, muita coisa,
abordar de uma forma personalizada faz uma conexão diferente. Então eu acredito que essa tríade é o que vai determinar o futuro em vendas e o futuro de qualquer negócio. Primeiro, automação, muita automação, muita automação. Segundo, sim, inteligência artificial, mas eu ainda não sei, ainda não tenho uma resposta assertiva. Eu ainda acho as ferramentas, por exemplo, usar uma ferramenta de inteligência artificial para construir e-mails de prospecção. Cara, eu não acho que é melhor que um humano ainda, entende? Mas agora, a gente está falando no 24º ano do século XXI. Já pararam para pensar nisso? 24º ano do século XXI. Há 118 anos atrás, estava acontecendo a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Entende? Então a gente está no 24º. Então eu não tenho uma resposta sobre a inteligência artificial, mas eu digo com toda a convicção, cara, que as pessoas gostam de ser tratadas diferentes, de maneira especial, personalização, e, cara, tudo que é automatizado é mais produtivo. Sempre. Então, para mim, essa é a tríade. Automação, inteligência artificial e personalização. Muito massa. Gostei. E dá pra gente tentar traçar algum tipo de paralelo sobre como é que as empresas, como os MSPs, eles devem se comportar para abraçar essas tendências e usar a favor? Acho que a parte de automação está muito simples de entender, né, a lógica, mas a gente está falando de mudar talvez a forma como a gente fala com o nosso cliente, com o nosso lead, né, nesse caso, para algo mais, acho que esse terceiro ponto é o mais importante, mais personalizado, mais voltado a ele, entendendo a necessidade dele, não fazendo algo massificado. Como é que eu faço isso como uma pequena empresa, sendo um pequeno MSP? Eu acho que a gente vai esbarrar, não sei se tem solução para isso, mas a gente vai esbarrar no... Eu não tenho braço. Como é que eu vou me dedicar a ser o mais personalizado possível, a ser o mais persuasivo possível, a ter uma cadência complexa, completa, a ter uma consistência nas minhas ações, se o que eu sou é um técnico, um profissional, gestor de uma empresa e gestor de uma infraestrutura de TI. Eu não tenho o tempo necessário disponível para fazer isso de forma constante. Será que eu vou ter que necessariamente, então, contar com profissionais que estejam à disposição para fazer isso? A tua pergunta ela é muito inteligente, mas ao mesmo tempo eu sei que você está interpretando a mente de alguém que faria essa pergunta para mim. Isso é uma crença, eu sei que é papo de coach, mas eu sei que isso é uma crença limitante. Adoro esse termo. Mas, cara, é simples assim. Cara, eu não conheço nenhuma empresa de sucesso, cara, com empresários que são 100% centralizadores, assim. Entende? Eu não conheço isso. E tudo, a mudança de um negócio, e não é porque eu sou vendedor ou porque eu estou lançando um livro, cara, mas a mudança de um negócio acontece exatamente quando eu entendo que o meu negócio tem um fim, cara. Vender. Porque eu vivo num país capitalista, eu vivo numa economia de mercado, onde ou se vende ou se compra muito bem. Simples assim. Então, se eu não me preocupo, se eu não coloco energias em me desenvolver para ter uma boa operação de marketing, uma boa operação de vendas, cara, eu não consigo pensar nos outros pré-requisitos, nas outras coisas. Então, a dica que eu dou para quem está nos assistindo é: tudo começa depois que você vende. Cara, a principal preocupação que o empresário precisa ter a principal, não que as outras não sejam importantes. A principal é vender. 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 Porque quando eu vendo, eu consigo trazer gente boa para trabalhar comigo, que pode me ajudar nas outras áreas. Existe um estudo que aponta que que as empresas no Brasil
possui uma média de fluxo de caixa de 21 dias úteis. Ou seja, a empresa no Brasil, ela vende o almoço para pagar a janta. Mais de 800 mil empresas no Brasil morreram nos primeiros 6 meses de pandemia. Se o empresário acha que vender não é importante, cara, ele precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu só consigo fazer um bom fluxo de caixa depois que eu vendo e faço uma boa gestão disso. Mas eu sou um cara de TI. Eu não gosto de vender. Eu não gosto de visibilidade. Então, meu irmão, entregue 50% do teu equity para trazer alguém para fazer isso. Ou vá para o banco da terapia e sala de aula para desenvolver, cara. Porque senão o teu negócio não acontece. Não acontece. Tá bom? Eu nunca li esse livro, mas a capa dele diz muito pra mim. Julgando o livro pela capa. Tipo, qual é cara, o livro? É tipo, por exemplo, não é esse o livro. Tipo o Napoleon Hill lá, mais perto que o diabo. A capa fala muito. A capa do meu livro fala muito também, você já viu se lembrado. Mas eu gosto muito da capa do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Nunca li também. Cara, por que a gente fala, por exemplo, da Microsoft? Ela pode ter... Cara, quantas empresas de tecnologia que vocês conhecem que têm tecnologias sensacionais, mas que ninguém sabe que existe? Porque não aparece, cara. Visibilidade. Porque não tem visibilidade. Até o cara mais nerd, que não gosta de aparecer, quer trabalhar para a empresa famosa. Por quê? Porque ela se vende. Porque o amigo da faculdade fala, trabalha ali, cara, não sei o quê. Pô, cara, me arruma uma vaga lá também. Então, empreendedores, um dia eu estive aí do outro lado da lente, configurando IP tables, configurando Squid, né, fazendo esse trabalho de tecnologia. Eu era um homem totalmente infeliz e frustrado fazendo isso. Sempre gostei de pessoas. E depois que eu entendi, cara, que tudo em um negócio começa após vendas, cara, aí, meu amigo, o jogo muda. Então, como assimilar tudo isso? Cara, seja alguém frenético por visibilidade e por vendas. E aí as coisas vão mudar. Seja visto. E lembrado. E eu queria só deixar um disclaimer aqui, porque pela formatação comercial dos nossos clientes, é importante a gente também deixar claro que depois desse discurso muito bom do Rafa, a venda, por mais que ela é o ponto inicial de partida, ela não acaba assim que seu cliente fecha o contrato. Na formatação que a gente tem, você precisa continuar sendo visto, entregando esse serviço para que você possa renovar esse contrato lá na frente, para que você possa vender mais para o mesmo cliente, para que ele continue sendo um divulgador da sua marca interna e externamente, para que isso possa ter uma continuidade e uma escalabilidade para o seu negócio. Não adianta vender, fechar a venda, esquecer o cliente e trabalhar em outros. Então, o processo de desenvolvimento dessa conta, depois que a venda é fechada, envolve mais venda ainda, envolve ser mais visto ainda e ser mais lembrado ainda. Porque um contrato vai vencer, eu preciso renovar, um novo produto vai surgir na minha banca, eu vou precisar vender para os mesmos clientes da minha base. Então, você está vendendo o tempo todo e está sendo visto o tempo todo. Cara, que análise, hein? Eu vou dar dados. Posso dar dados para potencializar o teu discurso, cara? Existe um cara, como que é o nome dele? Não sei se é o Chanelis ou o Lincoln Murphy. O Lincoln Murphy, de CS, diz que vender para o mesmo cliente da base pode ser, depende do teu ticket, 25 vezes mais lucrativo do que vender para um novo cliente. Que o custo de aquisição daquele cliente já não acontece mais, já é meu. Tá? Então, olha a importância desse relacionamento com a base. E eu vou dar um outro dado. Nesse meu estudo, não está no meu livro, mas nesse meu estudo de canais de aquisições, cara, sabe quanto que é a taxa de conversão de um lead, de uma oportunidade gerada de indicação? De 22% a 33%. No inbound marketing, cara, é de 1% a 6%. 6%, meu irmão, você tem que, sei lá, estourar champanhe pro cara. Falar, você é muito foda, você é muito bom naquilo que você faz. Então, olha a importância, cara, de nutrir, de cuidar do seu canteiro, como diz Shakespeare, né? De cuidar do seu jardim. Porque, cara, quando eu cuido do meu jardim, cara, eu tô protegendo ele de quem?
dos lobos, meu irmão, de outro cara que vai querer vender ali também. Então é importante cuidar desse cara. Ah, Rafael, mas aí eu não dou conta, cara. Eu tenho que vender pro novo e tenho que vender pra base. É assim que funciona, bicho. Meu irmão, ser empresário, velho. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo dos adultos, cara. Muito bom. Né? Muito bom. Legal demais. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui por muitos conceitos de vendas, de marketing, deixar aí alguns recados, alguns ensinamentos para quem estiver acompanhando. Mas eu acho que talvez essa conversa não necessariamente precise terminar aqui. Então, antes de passar a palavra para você, para que você possa convidar as pessoas para acompanhar o seu trabalho, enfim, Falar onde quiser falar onde elas mais podem do seu comprar o seu livro. queria convidar todo mundo que está acompanhando a gente, seja em áudio ou por vídeo, que interaja com a gente, envie suas perguntas, envie suas dúvidas, seus comentários, ou se você discorda de alguma coisa que foi discutida Claro. nesse episódio, envia isso pra gente. A gente vai ter o maior prazer em receber essas suas mensagens, interagir com você, e mais do que isso, para que a gente possa aprender e evoluir para gerar mais conteúdos para você. Então, por favor, interage com a gente, manda seu feedback, manda seus comentários, suas dúvidas, críticas, sugestões e perguntas. E se for alguma coisa muito cabeluda, a gente manda pro nosso convidado se virar. Pode mandar. Ou me tragam pro Summit. Olha, Aí MSP você pode fazer a Summit. pergunta ao vivo. MSP Summit, 10ª edição. Brunão, 10 anos de 10 MSP anos de Summit. 10 anos de AD. Dias 16 e 17 de outubro em São Paulo, no Pro Magno. A gente vai comemorar esses 10 anos de AD na 10ª edição do MSP Summit. Vai ser foda pra caramba. Foda pode falar, né? Pode. Só não pode falar que é pra caralho, aí não pode, mas é pra caramba. E, cara, vai ser foda, não tem outra palavra. Mas, 16 e 17 de outubro já fica o convite. Nos vemos lá, com toda certeza. com toda certeza. É isso, vai ser um grande sucesso. Muito bom. Vamos puxar o encerramento? Acho que é isso. Então eu vou passar a palavra pra você se despedir, fica à Claro. vontade pra... Tá? Ótimo. É isso, pra gente encerrar então, queria, por favor, Rafael, fica à vontade. Se O despede Rafael, do ele pessoal. tá fazendo uma pesquisa regional, toda cidade que ele vai na livraria para ver se o livro dele tá lá. Então, se você tá um pouco longe aqui de São Paulo, também dá uma conferida aí na sua cidade, que se não tiver, ele vai brigar com a E é editora. verdade, cara. Eu mando pra editora. Por que não tá aqui ainda? Muito bom. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, vocês dois. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, porque eu remarquei acho que 2 vezes esse podcast, tá? Então eu peço perdão a vocês, cara. Quem faz, A gente tudo tava certo. na semana de lançamento do livro, uma loucuragem e tal, e outras coisas tocando, mas obrigado pelo convite, pelo almoço maravilhoso aí, por conhecer vocês e conhecer essa cidade incrível também. Os meus recados galera, procurem Seja Visto e Lembrado, então na livraria da cidade onde você está, nos sites, Amazon, Magazine Luiza e uma centena de sites, né, e marketplaces estão vendendo o meu livro. Me sigam nas redes sociais, Instagram, @rafamendes.sales e também no LinkedIn, Rafael Mendes RP Trader. Lá eu sempre estou. Eu não sou um influenciador digital, né? Eu gosto de olhar que existem 3 categorias. Você tem o influenciador digital, que através da sua vida você influencia para influenciar a pessoa. Aham. Você tem o cara que só tem a rede social e posta alguma coisa de família, então não influencia muita coisa, usa como um álbum de família. E tem eu, que faz a panfletagem digital, que é o cara que comunica onde está e comunica só as minhas coisas. Então eu não sou influenciador, mas lá você pode acompanhar sobre o que eu estou fazendo e sobre, né, como que está a nossa turnê aí do Seja Visto e Lembrado. Massa, seu LinkedIn e o link para aquisição do livro vão estar na descrição desse episódio. Valeu, Tá. obrigado. Muito bom. É isso. Brunão? Se você está nos ouvindo, é importante lembrar que esse áudio podcast está disponível em todos os agregadores de podcast do mercado, quiçá todos eles, quase todos. E se você está nos assistindo, esse episódio sai na íntegra no canal da AD do YouTube e os cortes também no MSPcast Cortes no YouTube. Você pode acompanhar pequenos trechos e aproveitar aí as principais passagens do nosso episódio através desses pequenos cortes. É isso, estamos também no Instagram, no @MSPcast, onde fica muito mais fácil para receber seus comentários, seus feedbacks, mandem mensagem pra gente por lá. Certo? É isso, encerramos mais um episódio, então. Rafa, obrigado. E eu que agradeço. Prazerzaço, que conversa Muito bom. legal. Prazer é meu. Fantástico. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Quero agradecer a todo mundo que ouviu e nos assistiu. Dizer que esse é o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, podcast da AD. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu, obrigado.